Muito boa tarde a todos. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei número 3.453-A de 2024, de autoria da deputada Tia Ju, que institui o Programa Estadual de Apoio às Instituições de Longa Permanência de Idosos ILPIS no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Senhor presidente, eu ia falar, mas eu não sabia que essa emenda deve ter entrado agora, né? Mas, enfim, não vou poder nem declarar voto, nem discutir. Mas, aproveitando, senhor presidente, eu queria solicitar de Vossa Excelência que, se pudesse, como todos os anos, pudesse trazer a vacina da gripe aqui para a nossa unidade de saúde, para que a gente possa se imunizar, dada o surto de gripe que está aí acometendo o nosso estado. Isso é bem importante. A gente tem aqui no nosso ambulatório a vacina, né, da gripe. Muitos funcionários, trabalhadores e deputados têm interesse de se vacinar. Outra coisa, senhor presidente, que eu quero aproveitar para dizer, hoje eu tenho a honra de trazer para esta casa um projeto de lei de uma grande relevância, senhor presidente, que diz e trata sobre a proteção da mulher no nosso estado. É um projeto de lei que institui o Pacto Estadual do Rio de Janeiro contra o feminicídio. Ele vem com a assinatura de toda a bancada feminina, de todas as deputadas, cria aí um pacto a nível estadual para combate do feminicídio. É uma proposta que nasce de uma convicção de que o feminicídio não é apenas um crime, é algo que começa no silêncio das casas e culmina com a morte dessa mulher. E passa a ser uma política para além de uma medida protetiva apenas. Todas as medidas são importantes. Mas aí a gente começa a tratar de uma proposta que propõe algo mais amplo do que uma medida só isolada. Ela cria um pacto do Estado permanente, estruturado, institucional, para prevenir, enfrentar e monitorar a violência que tira a vida de tantas mulheres. A violência está presente aí o tempo inteiro. A gente acaba de ser estarrecido aí com o estupro coletivo dessa adolescente, com o estupro de uma idosa dentro do ônibus, que podia acabar em morte. A menina ficou dilacerada, teve costelas quebradas, apanhou pra caramba e podia não ter saído com vida. Então, esse pacto reúne todos os órgãos do sistema de direito, sistema de justiça, Assembleia, todos os mecanismos e órgãos do governo do Estado, que irá pactuar juntos, todo mundo unidos, no combate ao feminicídio. Esses índices estão alarmantes e a gente precisa, através dessa casa, dar uma resposta. E aí, está passando aí para nossas deputadas todas, da bancada feminina, assinar, mas isso não impede também que os homens queiram assinar. Mas a gente já começa aí, signatária, a bancada feminina, no mês da mulher, já trazendo essa proposta de um pacto estadual com todos juntos contra o feminicídio. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Élica Takimoto. Presidente, a gente está começando o mês de março aqui, é a nossa primeira sessão no plenário nesse mês, que é o mês das mulheres, e a gente já tem algum tempo, todo dia que abre jornais com notícias sobre estupro, sobre feminicídio, sobre violências contra as mulheres. E isso são casos, assim, muito heterogêneos, são casos de, como foi mencionado aqui, de uma mulher, uma senhora que estava no ônibus, que foi estuprada pelo motorista, de uma freira dentro de um convento, estuprada
estuprada ali, morta. Temos o caso recente de uma adolescente estuprada por conhecidos, por colegas conhecidos ali. Então, não há um recorte social, não há recorte de classe, não tem lugar seguro para nós. E nesse sentido, eu quero manifestar a minha solidariedade a todas essas mulheres vítimas de violência, as que tiveram coragem de denunciar e também abraçar aquelas que não tiveram como fazer essa denúncia. E nesse sentido também, nessa mesma esteira, chamar a atenção para o 8M que teremos no domingo, convidando todas as pessoas aqui presentes, mulheres e homens, para estar, porque mais do que nunca é necessário estarmos juntas, lutando pelas nossas vidas, acolhendo, conversando e nos fortalecendo. Estamos com medo, mas é um medo que não nos imobiliza, pelo contrário, é um medo que nos une e estaremos nas ruas domingo para isso. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Luiz Paulo. Presidente, no domingo faleceu Dr. Marcelo Cerqueira. Foi procurador dessa casa, foi deputado, grande figura da política fluminense, defensor dos presos políticos, advogado que o era, e também um grande democrata, que tivemos, pelo menos os mais velhos, o prazer de conviver durante muitos anos com ele. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência se dignasse a conceder 1 minuto de silêncio em memória póstuma ao Dr. Marcelo Cerqueira. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Queria que... Posso? Pela ordem, deputada Dani Monteiro. Muito obrigada, senhor presidente. Queria aqui reiterar a fala da deputada Tia Ju, a fala também da deputada Élica Takimoto, e pensar que iniciar o mês de março é também debater à luz, né, de casos de violações. Nós queríamos aqui, deputada Tia Ju, poder falar, deputada Renata Souza, o quanto que as nossas mulheres podem contribuir com a melhora da nossa sociedade. Mas, infelizmente, a gente começa esse 8 de março falando de casos de estupro. Aqui a deputada Élica Takimoto usou do expediente para falar sobre o caso de uma idosa que a Comissão de Direitos Humanos atendeu, um caso bárbaro, deputado Carlos Minck, onde uma idosa foi estuprada no ônibus por um motorista. E mais recentemente tivemos agora o caso dessa menina, outra jovem também, que a comissão vem buscando o acolhimento, vem buscando esse diálogo e atendimento com a família. Então, dizer também que defender direitos humanos é, sobretudo, defender a vida das mulheres, defender a dignidade das nossas mulheres é combater a cultura do estupro, que ela se perpetua, deputado Munir, quando há o silêncio, quando há a legitimação, a naturalização. E eu acho que esses dois casos, seja com uma idosa ou com uma jovem menina, apontam o quanto está naturalizado para esses que cometeram esse assédio.
Eu não acredito, deputada Érica, que todos os homens são dessa forma. Então, acredito numa sociedade que, pedagogicamente, consiga combater o machismo. Hoje mesmo, estive junto ao comandante da BEP para pensar ações de combate ao machismo dentro dos estádios, pensando que cada vez mais e mais a cultura da torcida envolve as nossas mulheres, sejam como jogadoras em campo, sejam narrando o esporte, seja mesmo torcendo. Então, utilizar as estruturas do Estado, como o próprio BEP, à luz do combate ao machismo, é o que a gente quer. Nós queremos a sociedade, homens, estruturas do nosso Estado comprometidos com o combate à cultura do assédio e do estupro. Muito obrigado, senhor presidente, pela ordem. Presidente. Deputado Munir. Boa tarde, presidente. Primeiro, sobre o projeto de lei 3453 de 2024 da Tia Ju, eu queria parabenizar a Tia Ju por esse projeto tão importante. As instituições de longa permanência do Estado do Rio de Janeiro estão numa situação precária, na sua maioria. Temos poucas instituições públicas e as poucas que tem estão numa situação difícil. As filantrópicas também passam por dificuldade. Então, tudo que for somar para apoiar essas instituições de longa permanência é válido. Então, por isso, eu queria parabenizar a Tia Ju por esse projeto e pedir coautoria. E também falar sobre a questão desses estupros que estão acontecendo no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil, esse recente da idosa e agora da adolescente. Eu, como presidente da Comissão da Criança e Adolescente da Pessoa Idosa, e fazendo parte também, junto com a Dani Monteiro, da Comissão do Direito Humano, a gente fica muito preocupado e gritando muito para que essas coisas sejam resolvidas. Já marcamos uma audiência pública para o dia 18 de março, junto com a sociedade civil e o poder público, para que sejam tomadas medidas cabíveis para que coisas como essa não aconteçam mais. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Deputada Renata. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, Só um minuto, deputado. Cadê Pois a não? CPI do feminicídio? Mandei para o senhor ontem. Para eu assinar? Mandei para o senhor. Exatamente, senhor presidente, nós entramos com um pedido de CPI do feminicídio, essa epidemia que, diante da violência contra a mulher, o seu limite é exatamente o assassinato dessas mulheres. Por isso, entramos aqui com o pedido de CPI do feminicídio e eu tenho certeza que Vossa Excelência fará o possível para que a gente implemente logo essa CPI, para que a gente possa ver onde estamos falhando como sociedade, como rede de proteção a essas mulheres, mas, acima de tudo, a possibilidade de nós trabalharmos conjuntamente para evitar que essas mulheres sejam mortas. Para além disso, senhor presidente, faremos no dia 10, às 10 horas, uma audiência pública sobre a epidemia do feminicídio pela Comissão da Mulher, exatamente entendendo que essas audiências públicas são para ouvir as pessoas e entendendo e os órgãos e instituições responsáveis nesse sentido. E, sem dúvida nenhuma, relembrar o que são essa lástima de violência sexual e estupro contra as nossas mulheres e crianças e adolescentes. Ver essa jovem de 17 anos que foi estuprada por pelo menos 5, numa lógica completamente perversa, porque é sempre perverso a violência contra a mulher. Então fica aqui a nossa solidariedade a essa jovem que sofreu essa situação de violação máxima ao seu corpo, à sua dignidade, e nós já conversamos com o advogado que defende, com os advogados que defendem a jovem que foi estuprada, foi vítima desse estupro coletivo, oferecendo, sem dúvida nenhuma, toda a estrutura da comissão e da Sala Lilás para o atendimento e acompanhamento do caso. Também, senhor presidente, conversamos com a filha, a Débora, filha da mãe filha da senhora idosa que foi estuprada num ônibus no estado do Rio de Janeiro. Um caso horrível, e nós vimos também que esse homem já tinha cometido com as mesmas estratégias e estupro em outras mulheres. Então, não só acionamos a DEAN, as delegacias, mas também o acolhimento à vítima, em especial o acolhimento psicológico, porque ela está
completamente em frangalhos. Enfim, uma ação coletivizada para que essas mulheres tenham suas vidas preservadas e que possam viver plenamente, sem medo, senhor presidente. Não é possível que nós, mulheres, não possamos entrar dentro de um ônibus sem ter medo de ser estuprada e violentada. É escandaloso a lógica de acharem que o nosso corpo, que a nossa vida é propriedade de um homem. Não podemos achar isso razoável. E hoje, aqui com as nossas colegas, a bancada feminina da Assembleia Legislativa, nos somamos a essa ação de um pacto contra o feminicídio, um pacto que no âmbito nacional foi angariado pelo presidente Lula e que a gente tem junto à ministra, estávamos ontem com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, exatamente trazendo essa reflexão e possibilidade de ação conjunta. Porque a violência contra a mulher não pode, senhor presidente, ser de responsabilidade só das mulheres. Precisamos que os homens e todas as instituições estejam irmanados contra essa violência que tira a dignidade das nossas mulheres e a vida. E aqui, senhor presidente, estamos de lilás, essa cor que representa a vida das nossas mulheres, e chama aqui a nossa bancada feminina, justamente porque o lilás, e isso tem história, senhor presidente, o lilás é que em 1911, mulheres tecelãs faziam uma greve importante por direitos trabalhistas, e teve um incêndio criminoso que matou cerca de 130 mulheres tecelãs dentro dessa fábrica. Senhor presidente, a cor que saiu era a cor lilás, a cor que saiu daquela violência, daquela fumaça, era a cor lilás, justamente porque elas produziam naquele momento um tecido lilás, um tecido que pode ser ou encarado como lilás ou violeta. Por isso, nós estamos aqui hermanadas na luta pela vida das nossas mulheres. Nenhuma a menos, senhor presidente. Não a violência doméstica, sexual, psicológica, não a violência contra as mulheres, não aceitaremos, e nós, mulheres, no parlamento, nos unimos em defesa da vida das mulheres no estado do Rio de Janeiro, do Brasil, mas também no mundo inteiro. Então, convido as nossas companheiras para que a gente possa fazer uma foto, uma imagem simbólica da luta pela vida das mulheres dentro da Assembleia Legislativa. Boa tarde, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Primeiro, saudar a fala da deputada Renata e todas as mulheres aqui presentes, a mesa solidária com a defesa das mulheres em todas as suas esferas. Eu vou pedir só um minutinho, só o deputado Renan Jordi chamar o trabalho à ordem. Não, senhor presidente, eu só não gostaria de perder, pela ordem, já dá ensejo a fala. Tá. E na sequência, então, eu coloco, eu chamo a ordem para votação no projeto de lei da deputada Tia Ju. Eu gostaria até que as mulheres que levantaram os seus cartazes aqui permanecessem virados para a câmera desse plenário, senhor presidente. Todos nós aqui dentro dessa casa, sem exceção, somos contra a violência, seja de quem for, em especial contra as mulheres. E aí eu peço silêncio aqui, porque eu estou... Vou aguardar as meninas terminarem de tirar a foto, até porque gostaria que todas elas estivessem com seus cartazes apontados para a câmera do plenário. Viva as mulheres! Eu peço aqui a presença de todas as mulheres, até porque isso aqui é uma pauta que interessa a todos. E aí peço aqui as deputadas, tanto da esquerda quanto da direita, Tia Ju, Célia Jordão, Dani Monteiro, Renata Souza e Companhia Limitada. Sabe por quê, presidente? Essa fala de hoje, esse caso emblemático de um estupro coletivo contra uma menina de 17 anos, promovida por 4 delinquentes, vagabundos. Eu poderia aqui falar, mas não posso falar. Eu não posso falar, são 5 delinquentes. Eu não posso falar o que gostaria. Mas pelos 5, um cabo de vassoura já começaria a resolver o problema. Um cabo de vassoura já resolvia o problema dos 5. A começar. Mas, infelizmente,
o mesmo cabo. Mas, infelizmente, a hipocrisia de muitos aqui. Somos a favor das mulheres, somos a favor do não à violência, somos a favor das forças de segurança pública, da ação justa da Polícia Judiciária, da magistratura. Agora eu quero ver aqui, já chamamos várias vezes as mesmas deputadas, inclusive a presidente dos direitos humanos dessa casa. Somos a favor do asseveramento das penas. Somos a favor da castração química. Somos a favor da pena de morte, porque vagabundo que estupra uma menina de 17 anos, e aí eu chamo aqui a responsabilidade. São todas elas, eu também, inclusive, senhor presidente. Sou a favor de penas gravíssimas, gravosas, contra o feminicídio, contra o estupro. Agora aqui a hipocrisia clama solta. Mulheres são estupradas diariamente dentro das favelas por vagabundos. Foram estupradas por 4 vagabundos, 5 vagabundos agora. Mas não tem ninguém aqui para levantar a voz pelo asseveramento das penas, pelo não benefício das saidinhas de Natal, das saidinhas de pai e filho, das saidinhas que vagabundo não volta. Hoje, senhor presidente, a gente tem milhares de estupradores soltos às ruas por benefício de pena. Por benefício de pena. Semi-aberto, aberto. Esses vagabundos aqui, ó, esses 5 que estupraram essa criança, deputado Carlos Mink, eu não dou 6 meses para eles estarem na rua novamente, sem tornozeleira, sem nada, para voltarem e reincindirem no estupro. E aonde estão esses deputados, a essas deputadas, que ninguém vai ficar para trás, todas pelas mulheres, somos todos pelas mulheres, somos todos contra o feminicídio, somos contra o estupro, somos contra qualquer impunidade. Chamo aqui a todas as deputadas que estavam aqui de panfletinho. Eu quero tirar foto junto. Para concluir. Por quê, senhor presidente? Porque isso é pura hipocrisia. Porque na hora que fala que é para asseverar a pena, para deixar vagabundo, latrocida, homicida, estuprador na cadeia, para implantar a pena de morte para esses canalhas, a castração química, sabe o que eles fazem, senhor presidente? Quando eles vão perder no plenário, lá no Congresso Nacional, aonde isso se decide, eles esvaziam o plenário. E quando vem falar aqui, é tudo proselitismo. Porque na hora do vamos ver, são a favor de vagabundo e são contra as forças de segurança pública. Muito obrigado. Presidente. Obrigado. Queria registrar a presença do vereador de Talva, João Enfermeiro, do vereador de Rio Bonito, tem feito um excelente trabalho naquele município, vereador Caio Cavalinho, vereador de Areal, Robinho da Vila, sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Deputado Carlos Mink. Obrigado, presidente. Obrigado também, não sabia que Vossa Excelência era fã também do Léo Jaime e do Evandro Mesquita, mas agora então já temos mais algo em comum, além da defesa da democracia. Presidente, eu vim rapidamente falar sobre a manifestação das mulheres, que eu me associei como cota masculina, uma cota que foi consentida. Eu perguntei antes se eu podia segurar também como cota, e as companheiras disseram que sim. Eu só quero dizer, presidente, que eu tenho a maioria do meu gabinete são mulheres combativas, militantes, e nós fizemos mais de 10 leis sobre a mulher e sobre a violência. Uma delas, por exemplo, pune a chantagem sexual patronal, né? O chefe usar o poder para obter sexo. É uma coisa absolutamente nojenta e usual. Fizemos várias vezes, deputado Rafael Pisciani, o cumpra-se dessa lei. E alguns chefes que usaram o poder foram demitidos, e a mulher que tinha sido demitida porque não quis se deitar com o chefe foi readmitida. Esse é o cumpra-se. Fizemos também a lei da notificação compulsória, deputada Marina do MST.
notificação compulsória da violência contra a mulher nos centros de saúde. Muitas vezes a mulher chega toda quebrada, se vê que foi uma violência doméstica, ela não quer dizer, mas fica lá registrado. Fizemos a lei da creche e uma lei sobre estupro que diz o seguinte: basta a palavra da mulher para abrir um processo. Para condenar tem que ter provas. Mas antes de a palavra de um contra o outro, arquiva. Não arquiva. Tem uma lei que diz que basta a palavra da mulher para abrir o processo. E por fim, eu acho que, independente das punições, que eu acho que devem ser as maiores possíveis, presidente Delaroli, deve haver a prevenção. Por exemplo, ninguém nasce racista ou machista. Deputada Marina, deputada Renatinha, do PSOL, está aqui do meu lado, Renatinha da Maré, que está aqui do meu lado. Ninguém nasce racista ou machista, aprende a ser. Então, uma das nossas leis, que Vossas Excelências ajudaram e aprovaram também, determina o estudo da Lei Maria da Penha nas escolas, para discutir o não machismo desde os bancos escolares, para evitar uma desgraça como essa, né, que manchou um colégio. Ainda bem que o colégio, rapidamente, Pedro II expulsou logo aqueles dois. Mas é inacreditável que uma escola federal de qualidade tenha isso. Portanto, a Lei Maria da Penha nas escolas é para criar uma cultura contrária à cultura do estupro, contrária ao machismo, desde os bancos escolares. Por isso, presidente, eu levantei a faixa na cota que foi consentida, mas eu estou nessa cota há muito tempo e me orgulho muito disso. E olho nos olhos da minha mulher, olho nos olhos das minhas amigas, das minhas companheiras, e sinto que eu estou junto, porque eu não preciso, né, ser negro para lutar contra o racismo. E eu acho que todos nós temos que lutar todos os dias contra o machismo, que é o pai da cultura do estupro. Pela ordem, presidente. Presidente. Pela ordem, deputada Marina, do MST. Obrigada. Presidente, também queria ir nessa linha de saudar o nosso mês de março, mês das águas, que tem feito esse estrago no nosso estado, em tantas regiões do país, em Minas Gerais, mas também o que seria de nós, o que seria da vida sem a água, né? E saudar também aqui, desde a Assembleia Legislativa, o nosso mês de março, mês que a gente celebra o Dia Internacional das Mulheres, o Dia Internacional da Mulher. E esse ano, presidente, quero aqui ressaltar, reforçar a importância do chamado aos homens assumirem essa bandeira contra a violência às mulheres, aos homens assumirem essa bandeira pelo fim do feminicídio no nosso estado e no nosso país. Então, né, aqui reforçar o que as minhas nobres colegas já colocaram, que o deputado Carlos Mink colocou. É muito importante, deputado Mink, o que Vossa Excelência fez aqui, puxar à frente disso, de nós termos aqui na Assembleia Legislativa todos os parlamentares homens assumindo essa bandeira contra a violência às mulheres e pelo fim do feminicídio, porque só vamos terminar e combater com a violência e o feminicídio quando os homens, quando os jovens, quando os meninos assumirem de fato essa ação, como política na família, como política pública, como tratamento às suas irmãs, mães, amigas, companheiras. Então, presidente, fica aí esse chamado e esse reforço a toda essa conclamação. Aqui os homens assumam a bandeira pelo fim da violência às mulheres e pelo fim do feminicídio. Obrigada, presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Deputado Rafael Pisciani. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, cumprimentar todas as senhoras deputadas, parabenizar pelos pronunciamentos que antecederam. Essa é uma pauta que urge, que exige o compromisso e o envolvimento de todos. Quero parabenizar a deputada Marina pelas suas palavras. Eu entendo
da mesma forma que Vossa Excelência. Esse é um compromisso que precisa, apesar de um grito das mulheres, apesar de um instrumento em defesa das mulheres, que precisa ser encampado pelos homens. Afinal, o feminicídio é cometido por homens. Então é necessário que a sociedade entenda a gravidade, o limite que nós chegamos do intolerável e, de fato, se una e utilize todos os recursos possíveis no combate a esses graves crimes que amedrontam a sociedade, que ceifam vidas, que impedem as mulheres de cada vez mais ocuparem os espaços de poder. E começar o mês de março tendo que tratar dessa pauta, eu diria que é mais pertinente ainda. Uma legislatura com grande presença feminina, ainda aquém do que nós, enquanto sociedade, desejamos, mas feliz em ver uma legislatura com um grande número de deputadas mulheres e a gente, com isso, podendo fortalecer esse tema. Mas, senhor presidente, o que realmente me traz a esse microfone, essa questão de ordem, eu queria solicitar a atenção de todos os meus pares, em especial do líder do nosso governo, deputado Rodrigo Amorim, e de todos os parlamentares que, no exercício de 25, fizeram e direcionaram emendas impositivas à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. A gente sabe, como deputado, que esse é um instrumento novo, que muitos tiveram decepção na execução e no cumprimento, e eu quero aqui, enquanto um ex-secretário que esteve 3 anos cedido por essa casa ao Poder Executivo, também fazer a meia-culpa. Muitas das vezes o objeto apontado pelos deputados autores da emenda não se coadunam àquilo que está previsto no âmbito da Secretaria. É claro que é uma emenda impositiva, mas muitas das vezes ela é feita com um objeto que se torna impossível executá-la. Então, em nome do secretário Rodrigo Scorzelli, do governador Cláudio Castro, eu já estou encaminhando a Vossa Excelência, a mesa diretora, o pedido de cessão de uma sala aqui na Alerj na próxima semana, onde os técnicos da Secretaria de Esporte possam se colocar à disposição de cada parlamentar que direcionou emenda e fazer os ajustes necessários no objeto. Daqui a pouco a CEPLAG vai autorizar a utilização desses recursos que estão contingenciados e é muito importante, eu sei que é um ano eleitoral, muitos dos parlamentares fizeram emendas porque esperam efetivar entregas que são cobranças da população, dos seus eleitores, e eu quero poder auxiliar a todos os colegas, nossos pares, e também aos técnicos da secretaria que eu pude comandar por mais de 3 anos, num melhor ajuste. Então, chamar a atenção a todos os colegas, colocar o meu gabinete à disposição, o doutor Alain, meu chefe de gabinete, está aqui, e pedir a cada parlamentar que teve emenda direcionada para o esporte, que já peça a sua assessoria, que procure através do meu gabinete, para que a gente possa, com a concordância do presidente, na semana que vem, em poucos minutos, com cada gabinete, fazer os ajustes e ser mais célere na execução das emendas impositivas, em respeito à população que conta com esse investimento, mas, sobretudo, com respeito às senhoras e senhores parlamentares nesse direito conquistado por nós, deputados, que são essas emendas impositivas. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa me alongar, mas era um chamado que eu tenho certeza que os deputados que fizeram essas emendas vão ter mais satisfação e maior velocidade, como eu disse, e sucesso na contemplação dos objetos que essas emendas preveem. Muito obrigado. Obrigado, deputado Rafael Pisciani. Parabéns pelo excelente trabalho que Vossa Excelência fez à frente desta secretaria. É só pedir para a secretaria oficiar a presidência, o dia e a hora que a casa está aberta, tá bom? Muito obrigado. Só dando Deputado Renan. A fala do deputado Pisciani, eu quero pedir mais uma vez, assim como já foi falado pelo deputado Pisciani, quero pedir ao secretário de Planejamento, Adilson, e ao secretário da Casa Civil, o senhor Nicola. Tivemos um problema no encaminhamento das emendas do ano passado para pagamento, no ano retrasado, pagamento do ano passado, e não por ordem, não por culpa do parlamentar ou provavelmente das cidades, e isso acabou atrasando, mas que a gente, assim, eu quero pedir o empreendimento e a força para que a gente possa honrar com o nosso compromisso das emendas. Eu, particularmente, tenho 2 emendas na área da educação que ainda não foram pagas, de aproximadamente 435 mil cada uma, para que a gente possa honrar com o compromisso com as cidades que estabelecemos lá atrás,
para que não só a gente não deixe de honrar, mas que o nosso consumidor final, e o nosso consumidor final, inalienavelmente, é o povo fluminense, no espectro da educação, é o nosso aluno, é aquele que vai gerar o futuro da nossa nação, do nosso estado, os professores, os colaboradores das escolas de município, que muitas vezes 400 mil é dinheiro pra caramba. Então, eu quero reforçar aqui o meu pedido ao governador Cláudio Castro, eu tenho certeza da sensibilidade do governador em relação à educação, ao secretário de Planejamento, Adilson, e ao secretário da Casa Civil, senhor Nicola Michione, para que a gente possa pagar imediatamente, com celeridade, para que a gente possa entregar à nossa população aquilo que a gente, como parlamentar, se comprometeu e se incumbiu de entregar. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência vai esclarecer que o primeiro projeto recebeu 4 emendas. Foi Deputada Tia Ju. Ela sabe já. Eu ia chamar os trabalhos à ordem para voltar o projeto de lei de Vossa Excelência, porque o deputado Vitor Júnior retirou, mas na verdade ela recebeu 4 emendas, então vai ter que retornar para as comissões, tá bom? Obrigado. Presidente. Queria registrar a presença do vereador de Maricá, vereador Ricardinho Netuno. Posso prosseguir, Caldomir? Desculpe. Obrigado, deputado. Projeto de lei número 4844-A/2025, de autoria do deputado Marcelo Dino, que reconhece o mergulho recreativo amador no estado do Rio de Janeiro como esporte de lazer subaquático. Em discussão, não havendo quem quer discutir, encerrar a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permanecem como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em primeira discussão, projeto de lei número 981/2023, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que obriga as unidades básicas de saúde, os postos de pronto atendimento, as unidades pré-hospitalares, os ambulatórios, os hospitais públicos e conveniados do SUS a realizarem pesquisa de bancos de dados do governo no momento de realização do cadastro do paciente. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de saúde favorável com emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia favorável, com emendas da Comissão de Constituição e Justiça e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputado Guilherme de Laroli, deputado Felipe Pobel, deputado Márcio Galberto, deputado Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. A presente proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Projeto de lei número 2499/2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei estadual 4.399, de 20 de setembro de 2004, parecer das comissões de Constituição e Justiça pela legalidade da pessoa com deficiência favorável, de servidores públicos favorável, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Guilherme de Laroli, deputado Munir Neto, deputada Marta Rocha e deputado Alexandre Quinoc Lopes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Deputada Lília Berg. Presidente, pela ordem, tá? Eu gostaria de eu vi que o presente projeto do deputado Carlinhos BNH teve 9 emendas, mas eu gostaria realmente de discutir esse projeto, porque ele é de suma importância, principalmente para os profissionais da área de saúde, como é o meu caso. Eu sou uma enfermeira emergencista, intensivista, e ele coloca em risco toda a situação referente à saúde. Eu entendo que, sem dúvida nenhuma, o projeto, presidente, ele é muito meritoso. Porém, eu me preocupo principalmente porque as unidades de pronto atendimento hoje, só no estado do Rio de Janeiro, nós somos 32 unidades de pronto atendimento, a gente tem uma série de problemas da identificação de todas as ordens. Faltam insumos, faltam profissionais de saúde, a segurança para o meu time, que nós somos 60% de toda a força de trabalho, que é a enfermagem, ela está insuficiente. Você imagina se, em vez da gente estar ali disposto a salvar vidas, a gente teria que identificar, provavelmente, pessoas que estão em risco iminente de serem apreendidas
aí pelos policiais. Então, a gente não deve confundir a questão da segurança pública, principalmente com a segurança dos pacientes e todos vulneráveis dentro das emergências. Então, eu gostaria realmente de fazer essa discussão. Também existe a lei de proteção de dados e, principalmente, a lei do sigilo referente ao exercício legal da minha profissão, que é a enfermagem. Então, isso aí coloca muito em risco todas as questões. Tá? Muito obrigado, presidente, pela possibilidade de discussão. Obrigado, deputada Líria. Deputada Renata, eu estou com o pedido da CPI do feminicídio aqui em minhas mãos. Já de antemão, já estou assinando. Muito bem, presidente. Com todos e deixo à disposição de todos aqui. Quem quer assinar, acho que o deputado Quinoclópio quer assinar do feminicídio. Tia Ju, por gentileza, já assumo o compromisso de o quanto antes publicar para que a gente instaure essa importante CPI, que a gente possa até salvar mais vidas e investigar, e acho que já se foram. Muito obrigada, presidente, pela sua sensibilidade, por entender que essa é uma pauta urgente e necessária para a vida das nossas mulheres, e essa casa tem uma contribuição importante para ser dada. Então, sem dúvida nenhuma, se todos os deputados e deputadas pudessem colaborar com a sua assinatura aqui no pedido de CPI sobre a epidemia de feminicídio no nosso Estado, a gente garante que essa casa também dê uma contribuição importante em termos de políticas públicas para preservar, cuidar e acolher todas as nossas mulheres. E aí, senhor presidente, fazer um chamado público aqui. No domingo, faremos uma manifestação grande pela vida das nossas mulheres no estado do Rio de Janeiro, e todos aqueles que defendem a vida das nossas mulheres estão super convidados, porque precisamos ir para a rua, senhor presidente. Não é mais aceitável que nenhuma mulher passe por violência ou que seja vitimada fatalmente num feminicídio. Rumo às ruas pela vida das nossas mulheres. Obrigada, presidente. Presidente. Obrigado, deputada Renata. Eu quero dizer para todos os deputados e deputadas que o requerimento de CPI está na mão da tia Ju. Quem quiser, eu já acabei de assinar e tem meu compromisso de instaurar a CPI. Quem quiser assinar, fiquem à vontade aqui, que o quanto antes eu vou publicar a CPI do feminicídio. Deputado Alexandre Quinoclópio. Presidente, aproveitando o tema, lembrar o senhor, se puder também dar uma posição sobre a CPI destinada à questão do... Presidente, pedir a Vossa Excelência, já que estamos falando de CPI, assim que possível dar uma posição sobre a CPI dos shoppings. O senhor, em outro momento, disse que estava com a Procuradoria, mas a gente não teve resposta. E também a gente já terminou a CPI da questão das câmeras, já votamos na comissão relatório e já está pronta também a vir a plenário. Então, só reforçando essa temática. Obrigado. Obrigado, deputado. Meu amigo, meu irmão Valdo Ceasa. Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma reclamação aqui, parabenizando o Rafael Pisciani, que veio aqui justificar a questão das emendas, e dizer, senhor presidente, que eu coloquei uma emenda na Secretaria de Juventude e Envelhecimento Saudável, na qual o secretário é o esquerdo, e o rapaz nem o telefone atende para dar uma satisfação, porque não foi cumprida essa emenda. Então a gente tem que adentrar aí. Tem secretário aqui que não procura trabalhar correto para dar uma satisfação no que está fazendo no dinheiro público. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, anuncio. Projeto de lei número 76 de 2023, de autoria da deputada Gisele Monteiro, que altera o artigo 7
da Lei 9.742, de 27 de junho de 2022, que inclui os parágrafos 1º, 2º e 3º, pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade com emenda, da pessoa com deficiência favorável, com emenda da Comissão de Constituição e Justiça, de Saúde favorável, com emenda de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável, novo parecer da Comissão de Constituição e Justiça às emendas da Comissão de Saúde, contrária à emenda de plenário favorável, com subemenda concluída por substitutivo. Relatores, deputados Fred Pacheco, deputado Monir Neto, deputado Vitor Júnior, deputado Renato Miranda, deputado Rodrigo Amorim. Pendente de pareceres das comissões da pessoa com deficiência, de Saúde, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle da emenda de plenário. A presidência vai chamar os trabalhos à ordem. A presidência vai chamar os trabalhos à ordem e dá a palavra ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Rodrigo Amorim, para fazer uma errata no substitutivo. Presidente Melaroli, na realidade a lei é absolutamente meritória, mas ela tinha algumas inconsistências no texto original que foram adequadas no parecer original da CCJ, e aí na sequência recebeu emendas de plenário que acabaram por retornar ao texto original que estava inadequado. Então pedi a Vossa Excelência para chamar os trabalhos à ordem, ou para republicar o substitutivo, ou para chamar de volta o parecer sobre as emendas de plenário, porque aí eu rejeito as emendas de plenário, mantendo o texto original da CCJ, e Vossa Excelência pode colher os demais pareceres e fazer o projeto andar. Entendeu? Chamar porque eu dou outro parecer, profiro outro parecer em nome da CCJ às emendas de plenário, rejeitando as emendas, e aí Vossa Excelência colhe os demais pareceres das comissões e fica preservado o substitutivo original da CCJ em primeira discussão, presidente. Pode ser dessa forma? Vossa Excelência chamar os trabalhos à ordem para eu dar novamente o parecer nas emendas de plenário. Eu rejeito as emendas de plenário. Vossa Excelência colhe os demais pareceres e fica preservado o substitutivo original da primeira sessão da CCJ, presidente. Obrigado. Para emitir parecer pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Júlio Rocha, deputada Lilian, deputado Vitor Júnior, pela Comissão de Saúde. Amorim, eu vou botar as emendas da... Vou botar a emenda da CCJ. Só. Tem que ele falou. Daí de novo. Deputado Jorge Felipe Neto. Presidência designa o deputado Fábio Silva para emitir parecer pela Comissão de Saúde, por gentileza. Parecer favorável, presidente. Só pela ordem de 30 segundos, presidente, só corroborando com as palavras aqui do deputado Valceasa. Nós, deputados estaduais, somos novatos na questão da emenda impositiva, Marquinhos. Os deputados federais já são veteranos na questão das emendas impositivas. Eu mesmo tive emendas que eu encaminhei para alguns municípios, e tem município, deputado Val, tem prefeito que nem me atende. Emenda que eu encaminhei para o município, o prefeito depois some, nem me atende. Vamos lá fazer uma entrega, direcionei... Eu soube que teve o prefeito que eu direcionei emenda, presidente. O prefeito distribuiu para todos os colégios ali a emenda do município, e para o colégio que o diretor foi indicado, para um vereador que me apoia, ele não direcionou a emenda. Então a gente tem que ficar muito atentos com relação a essas emendas, porque a gente não sabe o que está sendo feito com elas. Isso é um perigo. Depois o prefeito faz uma bobagem, tem um superfaturamento ou algo parecido, e a bomba cai no nosso colo. Então fica esse alerta para nós, deputados estaduais. Nós somos novatos nessa questão das emendas.
e que fique esse exemplo dado por mim aí com relação a alguns prefeitos. Eu só quero fazer entrega junto, uma reforma ali, estar junto ali para a população saber que a gente levou aquela emenda para lá. Não, o prefeito vai, faz o que ele bem quer da emenda e ó, a gente fica a ver navios. Obrigado, senhor presidente, aí pela ordem. Tá? Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia. Parecer favorável, acompanho a manifestação da CCJ. Obrigado, deputado André Correia. Com os pareceres emitidos em votação, a emenda CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a redação do vencido pela segunda discussão. Queria anunciar aqui, estava conversando com o deputado André Correia, deputado Bruno Boareto, deputado Luiz Paulo, deputado Rodrigo Amorim, sobre uma ajuda aos municípios que sofreram com as fortes chuvas. Então, chegamos a um consenso da gente criar um projeto de lei para que a gente possa aportar um recurso, né, deputado André, para os municípios. Então, vamos fazer o projeto de lei, está aberto a todos os deputados que assinem juntos, que a gente possa ajudar a todas as cidades que estão passando dificuldades nesse momento. Obrigado. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, primeira discussão. Projeto de lei número 5200/2021, de autoria da deputada Renata Souza, que dispõe sobre o estabelecimento dos parâmetros para a inclusão do item religião nos boletins de ocorrência emitidos pelas autoridades policiais do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de combate a discriminações e preconceito de raças, cor, etnia, religião e procedência nacional, de segurança pública e de assuntos de polícia e de orçamento, finanças, filiação financeira e controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Presidente Rodrigo Amorim. Senhor presidente, o parecer é pela prejudicabilidade em razão da Lei 7.855 de 2018. Obrigado. Presidente, se prejudicou, CCJ prejudicou o arquivo. Na realidade, presidente, quando a gente tem discutido no âmbito da CCJ, a gente tenta, de alguma forma, lá no colegiado da CCJ, fazer alguma adaptação. Mas o projeto veio pendendo em primeira, talvez por um pedido, eu não acompanhei a tramitação, mas um pedido de inclusão em pauta, sem o parecer da CCJ, que tem subvertido o que a gente tem feito na CCJ, de tentar trazer os projetos o máximo saneados possível. E aí é uma questão insanável de prejudicabilidade, porque a lei que eu me refiro, a 7.855 de 2018, ela justamente faz uma alteração numa lei que já existia e cria, já fala de cara, na ementa dessa lei 7.855, cria o subtítulo de registro de ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, denominado intolerância religiosa. Ou seja, é o tema original exatamente igual à lei proposta pela deputada. Então, é uma prejudicabilidade insanável, porque ela alterou já a 7.855 exatamente nos mesmos textos da proposição. Então, não tem nem como adaptar, e aqui também seria mais complexo de fazê-lo, mas não haveria problema de fazê-lo. Mas é uma prejudicabilidade, de fato, insanável. Se existe uma lei, CCJ prejudicou, o projeto de lei número 5200 vai a arquivo. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Renata Souza. Não, lamentar, porque a gente recebeu esse parecer da CCJ agora, não tinha conhecimento do parecer prévio, então, realmente lamentar. Afinal de contas, se existe uma lei, ela não está sendo cumprida, senhor presidente, porque hoje, concretamente, nos boletins de ocorrência, não existe qualquer prerrogativa que garanta que o critério religião possa estar posto. Então, se há uma lei que tinha, e obviamente, como o parecer da CCJ foi dado agora, eu não tinha noção que daria pela prejudicabilidade,
é só lamentar. O fato é, senhor presidente, hoje, se você é vítima de violência e de racismo religioso, você vai fazer um boletim de ocorrência e você não pode colocar qual é o tipo de religião. Isso torna um abismo, um hiato naquilo que a gente pode e deve ter do acompanhamento sobre a violência religiosa, sobre a tentativa de, inclusive, não reconhecer as religiões como um elemento fundamental e importante que muitas vezes são vitimadas pessoas por conta da sua religião. Então, lamentar o arquivamento desse projeto e dizer que, de fato, se existe uma lei, a lei não está sendo cumprida no Estado do Rio de Janeiro, que deveria garantir que a pessoa expressasse a sua religião na hora de um boletim de ocorrência, em especial quando essa pessoa é atingida justamente por conta da sua religião. Então, só lamentar, senhor presidente, e vou verificar. E, de qualquer maneira, já que existe essa lei, vou fazer uma indicação legislativa para que o governador regulamente e cumpra, se caso essa lei realmente existir. Muito obrigada. Obrigado, deputada Renata. Projeto de lei número 4926/2025, de autoria da deputada Lilian Berg, que altera a lei estadual número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Luta contra a Endometriose. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade. Relator é o deputado Alexandre Quinoclop, está pendendo de parecer da Comissão de Saúde, para emitir parecer pela Comissão de Saúde. Deputado Vitor Júnior. Deputada Lília. Não pode autora. Se não tiver ninguém, designa um relator. Deputado Renan Jordi. Deputado Felipe Pobel. Presidente, acompanha a CCJ, presidente. Obrigado, deputado. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorno em segunda. Projeto de lei número 6084/2025, de autoria do deputado Márcio Alberto, que reconhece a área denominada Mercado São Sebastião, penha circular no município do Rio de Janeiro como de relevante interesse econômico do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, de Economia, de Comércio e Economia, de Indústria e Comércio, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Deputado presidente Rodrigo Amorim. Presidente, é pela constitucionalidade com emendas, parabenizando o deputado Gualberto pela autoria do projeto. Obrigado. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Bruno Boareto. Deputada Célia Jordão. Favorável no mérito, presidente. Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Chico Machado. Delegado Carlos Augusto. Acompanhe a CCJ, presidente. Obrigado. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Corrêa. Parecer favorável, presidente. Com os pareceres emitidos. Com os pareceres emitidos. Com os pareceres emitidos, em discussão, encerrar a discussão. Em votação,
as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a reação do vencido para discussão em segunda. Presidente, vamos pela ordem, breve, por favor. Pela ordem, deputada Dani Balbi. Presidente, nesse mês de reconhecimento da luta das mulheres, não poderia deixar de vir ao plenário e lembrar de uma dentre tantas mulheres especiais na minha vida, Amelia Balbi, que foi morta pela polícia nazista em 1945, entregue pelos fascistas de Trieste para a Alemanha, onde amargou um período longo em Ravensbrück, uma prisão especial nazista para mulheres, e foi falecer em Birkenau. Anos depois, presidente, o Estado genocida de Israel, junto com os interesses do imperialismo mais atrozes, começa uma guerra sanguinária e adivinha o que eles fazem? No mês de março, encontram uma escola e vitimam mais de 160 mulheres, meninas, crianças. Isso dá mostras, presidente, que o imperialismo, ele tem como um dos alvos prioritários a vida das mulheres, que não há como conciliar uma luta efetiva pela emancipação dos direitos de todas as mulheres, meninas, e particularmente as mulheres migrantes, mulheres negras, mulheres LGBTs, com o capital, com o imperialismo. Então, lembrar que hoje se inicia uma luta que é pela efetiva emancipação das mulheres e que deve encontrar no seu cerne a luta contra o capital. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Só para lembrar a todos aqui, senhores deputados e deputadas, que na semana que vem nós vamos pautar todos os projetos voltados às mulheres. Então, todos os deputados que tenham projetos voltados às mulheres, que por favor nos encaminhem para a gente poder fazer a pauta da semana que vem. Deputado Quinoclop. Presidente, a deputada que me antecedeu, eu acho que ela desconhece um pouco sobre a história e sobre geopolítica. Ela disse aqui que Israel é um estado genocida e fala sobre o ataque ao Irã. Só que ela não citou aqui que o regime dos ayatolás, desde a Revolução nos anos 70, mataram mais de 40 mil civis iranianos. Ela esquece que Ali Khamenei, esse que ela está aqui defendendo, no último protesto que a sociedade civil do Irã manifestou, matou mais de 5 mil manifestantes. Ela esquece também que o regime dos ayatolás, e aí eu digo agora, o mais recente Ali Khamenei, tinha a sua polícia da moralidade que espancava mulheres que não usavam o véu de acordo com a Sharia. Então, para vir falar de Israel e falar do cenário atual, ela deve estudar e conhecer um pouco mais de história e geopolítica, coisa que não o faz e fala besteira. Obrigado, presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, por óbvio que eu assisti aqui às manifestações e, evidentemente, não há um cidadão de bem, não há um deputado nessa casa que não tenha se revoltado com esse episódio, com essa violência contra a menina. Fica aqui o meu apelo. Primeiro, parabenizar o doutor Ângelo, a equipe da Polícia Civil, o secretário Felipe Cury, por mais uma vez, pelo brilhante trabalho, pela investigação, que já detectou quem foram esses vagabundos e, se Deus permitir, em breve eles estarão cumprindo a pena. Agora, é importante também, presidente, obviamente me filiar, sobretudo aquelas falas, como do deputado Renan Jordi. Eu próprio publiquei que eu queria apenas 5 minutos com um desses vagabundos. Se fosse minha filha, eu faria justiça com minhas próprias mãos, sim. Mas conversava aqui com o deputado Felipe Poubel, que nos indigna, de certa forma, a utilização
de uma dor, de um drama, daqueles que fazem sempre a desgraça como palanque eleitoral. Fizeram aqui fotografia, mas eu não vi um gesto de nenhuma deputada da esquerda querer, por exemplo, que a gente reduza a maioridade penal, a exemplo do que brilhantemente fez a Argentina, que reduziu para 14 anos. Lembrando que há no Congresso Nacional Brasileiro um projeto de autoria do hoje secretário de Governo do Rio de Janeiro, o então deputado, líder do governo Temer, André Moura, no sentido de reduzir a maioridade penal, que foi aprovada, deputado Poubel, na Câmara Federal. E quando chegou no Senado Federal, uma mulher, Simone Tebet, sentou em cima do projeto na CCJ do Senado e o projeto não avançou. Então fica aqui o apelo, aproveitando a comoção desse caso, que é uma tragédia, sem dúvida nenhuma, e que esses vagabundos têm que apodrecer na cadeia, se não irem para o cemitério, que é o lugar deles. Mas eu fico aqui o apelo para que a esquerda pare de hipocrisia. Vamos defender a redução da maioridade penal, que aí, quando acontecer isso, um desses marginais, que é menor de idade, ia pagar a pena adequada. Fica aqui o apelo que a gente possa unir as forças. Já que a pauta nos une, da indignação nos une, vamos tentar buscar a solução e reduzir de uma vez por todas a maioridade penal. Parabéns aí ao deputado Felipe Poubel, que trouxe à luz, mais uma vez, esse bom discurso, e fica o apelo para que parem de hipocrisia e a gente possa avançar nos problemas que realmente afligem a vida do cidadão de bem no Rio de Janeiro e no Brasil. Obrigado, presidente. Nada mais. Presidente. Deputado, eu pediria que você escrevesse no expediente final. Rapidinho. 2 minutos apenas, Serei e muito vou ser breve. rigorosa, porque tem mais, só para explicar, temos mais de 8 deputados inscritos e eles estão aguardando. Então, 2 minutos, Vossa Excelência. Serei breve, presidente. Não vou fugir do tema que o deputado Rodrigo Amorim trouxe a essa casa agora. Dizer o seguinte, presidente. Conversávamos ali e lembrei justamente do que aconteceu na Argentina essa semana, a redução da maioridade penal para 14 anos. Como ele bem disse, tem um menor que não vai ser penalizado na forma da lei, cometendo essa atrocidade que cometeram na Zona Sul. Eu me senti no direito de estar aqui, porque muitas das vezes eu cobro e denuncio o que acontece nas comunidades de estupro coletivo praticado por traficantes. E não iria me furtar porque é da Zona Sul, não. Pelo contrário, tem que pagar um rigor da lei. Isso é uma atrocidade que fizeram com aquela menina. Ora, eu sou pai de meninas, sou pai de gêmeas. E se fosse com uma filha minha, com certeza, eu ia querer fazer justiça com as próprias mãos. E agora eu quero fazer aqui uma justiça. Existe um desses vagabundos que estupraram essa menina, chamado João Gabriel Xavier Bertô. João Gabriel Xavier Bertô. E, como foi divulgado na grande imprensa, né, esse nome, o que aconteceu? Um homônimo, um outro menino, chamado João Gabriel Bertô, está sendo atacado, ameaçado nas redes sociais por conta de ter um nome parecido, quase que homônimo a um desses estupradores. Então eu peço aqui que a imprensa, da mesma forma que divulgou o estupro, divulga que é um homônimo. É só botar lá João Gabriel Bertô, é um menino que não tem nada a ver com essa barbaridade que foi cometida por esses 4 marginais, mais o menor, que é outro marginalzinho. E para concluir, presidente, além da redução da maioridade penal, nós temos um projeto de lei do ex-presidente e futuro, né, do ex-melhor presidente da República, Jair Bolsonaro, que é a castração química. Esses marginais têm que sofrer, na pena da lei, tinham que sofrer a castração química, assim como os pedófilos, porque eles são doentes e vão voltar a praticar esse tipo de atrocidade. Muito obrigado, presidente. Muito obrigada, deputado Felipe Poubel. Vou pedir aqui, deputado... Pela ordem, Marcelo, rapidinho, presidente. É porque tem a ordem aqui, os deputados se inscrevem no expediente final, já é o horário do expediente final, acabamos a pauta, deixei 2 deputados... Vou falar de um tema que é de interesse, Vossa Excelência, que a senhora, Vossa Excelência, sempre defende, que é a questão do estupro. Não vou usar do tempo para debater o tema, vou lhe dar apenas 2 minutos, como dei aos outros, tudo bem? Minuto. Por favor. Senhora presidente, primeiro externar minha indignação com esse fato que aconteceu em Copacabana. Eu tenho uma filha e, como pai, eu sei, mas eu imagino que os pais devem estar sentindo. Então, eu quero externar aqui minha indignação. E quero comungar da fala aqui dos colegas com relação àquele que para mim tramou todas as coisas, que foi aquele menorzinho
e que eu venho batendo desde quando eu estava vereador em 2009, na cidade do Duque de Caxias, a questão da redução da maioridade penal. E sei que vossas excelências não comungam nem um pouco dessa questão do estupro, mas está aí a realidade daquele que arquitetou tudo, planejou tudo, e infelizmente, se ficar, vai ficar apenas 3 anos. Mas a vida dessa jovem foi, na minha visão, ceifada. Eles acabaram com a vida dessa jovem, que não vai ter mais tranquilidade e psicologicamente estará sempre abalada. Obrigado, senhora presidente. Sim, deputado, definitivamente é uma situação muito triste e temerária, especialmente para essa jovem. Fico feliz que, em alguma medida, ainda que com divergências do temário, a gente tenha tido um amplo posicionamento dos parlamentares dessa casa em relação a esse crime brutal. E imagino que para Vossa Excelência dou exatamente nesse lugar como um pai de meninas, como outros deputados aqui falaram. Então agradeço, e agradeço inclusive seguir o tempo. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a sessão e passo ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o deputado Rafael Pisciani. O próximo orador inscrito, sempre normalmente primeiro aqui, mas será primeiro na fala hoje de novo, deputado e decano Luiz Paulo. Senhora presidente, deputada Dani, senhoras e senhores deputados presentes, principalmente as senhoras deputadas que são maioria no plenário hoje, e está próximo o dia 8 de março. Vamos a 5 dias do 8 de março. Dia Internacional da Mulher. E, evidentemente, se deve-se e é dever homenagear as mulheres, ao mesmo tempo, nunca o Brasil foi tão violento, com tantos atentados às mulheres. Parece que, nesse nosso país, deputada Dani, o machismo e a violência masculina se exacerbou. Porque o número de feminicídios não para de aumentar. Um dia eu vi uma matéria que o número de queixas contra companheiros e ex-companheiros que ameaçam as suas ex de violência não para de crescer, e que nem número suficiente de tornozeleiras eletrônicas existe. Havia a demanda sempre crescente dessa violência masculina e desse machismo que assola o nosso país. O caso do estupro coletivo é absolutamente inimaginável, inaceitável e horripilante. E é fruto desse machismo incrustado na nossa sociedade. E o dia 8, como todos os dias do ano, é um dia de se rebelar contra esse estado de coisa. Num mundo, deputada Dani, que está fora de órbita, nenhum de nós é capaz de fazer a defesa de qualquer ayatolá. Claro que não.
líder supremo no século XXI, enviados. Mas a questão não é essa. A questão são as vidas de inocentes que são ceifadas pelas mais diversas guerras absurdas, como essa. Porque um tirano nos Estados Unidos decidiu que era bom para o mundo deflagrar essa guerra. Decidiu em nome de quem? Nem da população americana o foi, porque menos de 20% estão aceitando esse caminho. E é contra isso é que todos nós temos que nos rebelar. O míssil, quando é lançado, ele tem um objetivo claro, e a tecnologia permite acertar aquele ponto. Mas na hora que ele explode, milhares ou centenas de pessoas que não são objeto daquele míssil morrem. A questão social fica cada vez mais grave nesses países. A questão econômica do mundo piora, porque quando parece assim, um jogo, vai fechar o Golfo, os navios petroleiros não vão mais passar, mas imediatamente o barril entra em preço ascendente, vai chegar a $100, vai desestabilizar as economias, vai gerar inflação, vai gerar mais miséria e mais fome, porque o senhor da guerra assim o deseja. Seria muito bom se botasse numa arena todos os senhores da guerra e eles resolvessem entre si, sem vitimar ninguém. Porque o avanço tecnológico nos permite olhar na televisão e assistir todas essas chacinas, como aquilo fosse um filme de Hollywood, mas não é. É a verdade nua e crua. E a gente fica sentado no plenário, incapaz de ouvir um discurso mais coerente de repúdio a isso tudo. Sabe quantos anos faz que a Rússia bombardeia diariamente a Ucrânia? 4 anos. Já se passaram 4 anos. Começou no início do nosso mandato. E ainda não tem perspectiva de terminar. Gaza já foi literalmente arrasada. O Líbano já é objeto de novas bombas, porque lá está o Hezbollah. E com isso, volto a dizer, dezenas de vidas são tiradas. Então, acho que tudo isso é que deveria nos unir como seres humanos que somos. Independente se estamos na África, na Ásia, nas Américas, no Oriente Médio, não importa. Somos todos seres humanos. E as nossas vidas, e essas nossas qualidades de vidas, é que deveriam ser preservadas. Mas o foco hoje é só violência, destruição, morte, desrespeito, preconceito e toda a sorte de questões que vêm juntos. E não há um único caminho para resolver esse problema. O problema é muito mais sério, porque passa, inclusive,
pela melhoria ética e moral do conjunto da humanidade. E eu garanto que a grande imensa maioria da humanidade é gente da melhor qualidade. Mas, infelizmente, os violentos geralmente são aqueles que estão mais próximos do poder e que geralmente também os que mais estragos fazem no conjunto da nossa sociedade. Eu dizia, senhora presidente, para concluir, que a humanidade assistiu 2 guerras mundiais, a de 17 e a de 45. Na de 45, teve Hiroshima e Nagasaki. Difundiu-se na Segunda Guerra, pelos países do eixo, o conceito de ariano puro, que a gente não consegue nem saber o que é, como houvesse, sob o ponto de vista do DNA, algum DNA puro na face da Terra. Como todos nós, um dia não tivéssemos sido caçadores predadores e que não fôssemos originários do Homo sapiens, que já comprovadamente também se misturou com o homem de Neandertal. Então não tem ninguém puro de nada. Nós somos uma miscigenação geral. E mesmo assim, o preconceito continua. E essa pretensa pureza é levada para a religião. E se você olhar todas as religiões do mundo, através dos seus símbolos, das suas mitologias, são todas muito parecidas, porque todos nós temos uma ancestralidade que tem uma mitologia em comum. Outro dia eu lia, e me lembrei de Vossa Excelência, um artigo que mostrava uma coisa muito interessante, que o Deus Criador, seja ele o nome que for, ele cria. Mas depois de criar, quem administra esta confusão são os assessores. Bom, Deus criou o mundo. E quem veio administrar? Jesus Cristo. Oromilá criou o mundo. E na sua sucessão veio o Batalá. Mas quem veio administrar as vidas aqui? Os orixás. Né? Você vê, até nisso, os mitos são absolutamente comuns, porque no nosso inconsciente coletivo eles vão se refletindo, independente de onde a gente tenha nascido. E mesmo com isso, continua o preconceito. Então, senhora presidente, concluindo, esta é uma semana da gente espernear, gritar e lutar contra todo tipo de preconceito, principalmente o preconceito machista que gera a violência contra a mulher. Obrigado, presidente. Obrigada, nosso decano. Sábias palavras, palavras profundas, filosóficas, espiritualistas e, acima de tudo, esperançosas, né? Pensar o quanto que a gente pode refletir sobre um futuro melhor, onde a violência contra a mulher seja definitivamente combatida. Agora, por favor, deputada Célia Jordão, senhora dispõe de 10 minutos do tempo regimental.
Saudar a nossa presidente desse expediente final, a deputada Dani Monteiro, deputado professor Josemar, deputada Renata Souza, sua assessoria, senhores e senhoras, aqueles que nos acompanham pela TV Alerj e redes sociais. Hoje é a primeira sessão do mês de março, e um mês de março que ele traduz um mês muito emblemático para todos nós, para todas nós. É o mês, portanto, aonde no dia 8 nós celebramos o Dia Internacional da Mulher, assim celebrado pela ONU em função de centenas de mulheres trabalhadoras que foram queimadas vivas numa fábrica têxtil em Nova York. E também é o mês do Março Violeta, uma lei de minha autoria, Lei 9.502, de 2021, que trata do combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho. A sessão do dia de hoje, ela foi tomada por manifestações legítimas de apoio à vítima, à adolescente vítima desse estupro coletivo cometido por jovens, também adolescentes, mas imbuídos de uma crueldade inominável. Nós já falamos disso aqui nessa tribuna, logo no início desse ano legislativo, e tratamos a respeito justamente dessa questão da violência doméstica contra a mulher. Um tema que é suprapartidário, que não deve ser tratado apenas por nós mulheres, e isso ficou aqui claro na sessão de hoje. Todos os deputados e deputadas abraçaram igualmente essa luta, mas o mês de março, ele vem justamente, não é, com uma força extra para que nós, todos e todas, possamos trabalhar esse mesmo tema. Nesse março, portanto, que é o março em especial, o Março Violeta, e essa lei de minha autoria, ele fala, não é, da discriminação dessa mulher no mercado de trabalho, e ele promove, vem com essa intenção justamente de promover eventos, palestras, encontros, rodas de conversa, e durante todo esse mês, não é, eu já tenho um calendário de eventos com mulheres de diversos municípios do nosso estado do Rio de Janeiro, para que nós possamos conversar a respeito da igualdade salarial, né, da questão do dano moral no ambiente de trabalho, não é, do desrespeito que todos os dias mulheres sofrem, não apenas no seu ambiente de trabalho, mas nos transportes públicos, não é? Nos ambientes de ensino. Nós precisamos cada vez mais reforçar e trabalhar nessa pauta da rede de proteção, da legislação que traz cada vez mais, não é, direitos de proteção a essa mulher, ou a violência política que nós também sofremos diuturnamente, não é, na consecução dos nossos trabalhos legislativos. Então, é uma pauta que nós vemos com muita preocupação, não é? O caminhar dessa sociedade que a cada dia registra mais atos de desrespeito, de violência contra jovens, meninas, mulheres, em todos os ambientes. E nós vemos que, em pleno século XXI, a mulher ainda é vulnerabilizada. Parece até que nós voltamos, não é, na época dos primatas, onde as pessoas se matam por qualquer coisa, as pessoas, não é, se ofendem por qualquer motivo, não há respeito. Então, eu acho que trabalhar políticas públicas relevantes que tragam equilíbrio a essa sociedade, políticas sociais, de saúde pública, que tratem tanto da mulher, que acolha essa mulher, mas que trate também do desequilíbrio emocional desse homem, que hoje, não é, por qualquer motivo, pratica crimes
horrendos contra essas mulheres. Não é apenas a violência física, mas também a psicológica, a patrimonial, a sexual, enfim. Todo santo dia nós temos encontrado casos registrados de violência contra a mulher. E esse Março Violeta, portanto, ele vai acontecer, não é? Nós iniciamos esse trabalho a partir do dia 7 de março, que é sábado, lá no município de Rio Claro, né, no seu distrito de Lídice, onde nós vamos estar nos reunindo, né? Dia 8 é domingo, que é o Dia Internacional da Mulher. Vamos tratar também dessa pauta, falando dos registros de violência que nós temos, não só visto sendo trabalhado pelo Instituto de Segurança Pública, que é o ISP, que todos os anos lança o dossiê Mulher, mas assim como o CNJ, né, o próprio Ministério, a Secretaria de Estado da Mulher. Então, nós temos diversos órgãos, né, trabalhando na coleta desses dados de violência, para que nós possamos traçar um diagnóstico e também, a partir daí, elaborarmos políticas públicas efetivas na proteção dessa mulher. Mas o importante também é trabalhar a juventude, porque nós, com esse caso e com tantos outros que todos os dias nós temos recebido notícia, nós vemos o quanto é alarmante e grave a realidade da nossa sociedade e os problemas que a nossa juventude vem enfrentando. Então, presidente, na tarde de hoje, eram essas as minhas palavras para falar dos nossos eventos, do Março Violeta, não é? Da Lei 9.502, de 2021, de minha autoria, onde eu vou estar percorrendo diversos municípios do nosso estado do Rio de Janeiro, né? Rio Claro, Barra Mansa, Vassouras, Miracema, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, Itaperuna e tantos outros, para tratar desse tema tão importante, que é o combate à violência doméstica contra a mulher, o combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho e aquilo, não é, que, através da escuta que nós faremos nesses eventos, nós possamos ainda avançar em políticas públicas. Então, uma boa tarde a todos e a todas. Obrigado, deputada Célia. A próxima é a deputada Dani Monteiro. A deputada Célia foi dentro do tempo regimental, agradeço. Bem disciplinada, muito obrigado. Deputada Dani Monteiro, você tem 10 minutos de acordo com o tempo regimental. Muito obrigada, deputado Josemar. Ocupo aqui esse espaço do expediente final para falar desse mês do 8 de março e pensar a luta das mulheres. Pensar que a gente poderia estar falando da contribuição social que as mulheres dão nas mais diversas áreas, como, por exemplo, recentemente, uma cientista mulher descobriu, a partir das suas pesquisas preliminares, que a gente pode ter a cura da motricidade daquelas pessoas que têm paralisia. E ainda assim, né, a gente não fala no mês de março das inúmeras contribuições que a força de trabalho das mulheres pode produzir. Mas, infelizmente, ocupamos o mês de março para dizer basta ao feminicídio, para dizer basta à violência contra a mulher. Recentemente, a partir da presidência da Comissão de Direitos Humanos, fomos, inclusive, chamados a atender alguns casos que estão de relevância pública, né, para a sociedade. Um deles foi, sobretudo, de uma idosa que foi estuprada em um ônibus pelo motorista que parou o ônibus em pleno centro da cidade, pasme, deputado Josemar, e ali apagou a luz numa rua do centro e cometeu essa violência sexual contra uma idosa. Outro caso mais recente é o da jovem que foi conduzida por um dos envolvidos na situação, onde mais outros 4 jovens, juntamente esse primeiro jovem, cometeram um estupro coletivo a essa jovem, o que seria algo como uma correção ao fato dela ousar querer terminar com um deles. Então, ela foi pega, inclusive, em vulnerabilidade emocional de uma relação afetiva ali.
Ou seja, uma jovem de 17 anos, uma idosa de 71 anos. Esses dois casos nos mostram que nem as nossas jovens mulheres, nossas meninas ou mesmo as nossas mulheres mais velhas, nenhuma mulher está isenta da violação machista da nossa sociedade. E eu que sempre ocupo essa tribuna para defender, reafirmar a potência da cultura, seja na política pública ou na motricidade econômica do nosso Estado, hoje venho aqui falar de o quanto que a cultura que não é conduzida, né, por meios propositivos, ela também pode ser nefasta. A cultura também pode ser uma ferramenta de opressão. E aí eu quero falar diretamente da cultura do estupro, porque eu não aceito a narrativa que o problema está tão somente naqueles homens que cometeram o assédio. Não é isso. Em ambos os casos, um motorista, no exercício de sua função, 4 jovens que tinham relações sociais entre si, 4 jovens de classe média. Esses homens dessas situações, eles se colocam nessas situações, sobretudo, porque há uma naturalização social, há uma cultura que dá liberdade, dá naturalidade para que essas situações ocorram. Então, a chamada cultura do estupro, ela é, sobretudo, essa ideia de legitimidade para poder cometer uma violência sexual, um assédio, a legitimidade que os homens têm de doutrinar, educar, civilizar, guardar o corpo da mulher, e isso não é verdade. Então, essa cultura do estupro, ela está diariamente em propagandas, em peças publicitárias, está em diversas produções audiovisuais, ela está no cotidiano das relações sociais. E cada vez mais e mais casos como esse nos mostram que nenhuma mulher está segura, nenhuma mulher está segura na nossa sociedade. Então, eu pergunto, quantas mais, senhor presidente, precisam sofrer para que enfrentemos de fato e com seriedade o feminicídio e a violência contra a mulher? Uma jovem que teve a sua vida destruída, uma idosa que a Comissão de Direitos Humanos atendeu aqui completamente transtornada com a situação, tendo que inclusive tomar medicamentos 30 dias para prevenção de DSTs. Ou seja, a situação não é meramente o ato em si, mas um ciclo de violência que continua na mente, no coração e especialmente no corpo dessa mulher, marcado. Então, uso desse expediente para falar que a nossa Comissão de Direitos Humanos é também um equipamento de proteção à vida das mulheres, é um equipamento de proteção e dignidade às mulheres, e que nesse mês de março estaremos acompanhando por todo o Estado fiscalizações de leis feministas. Ou seja, a gente quer aqui pensar, e hoje estive com o comandante do BEP, nos reunindo para pensar o combate ao assédio dentro dos estados. Visitarei DEANs para fiscalizar o funcionamento da norma técnica e o padrão de atendimento a essas mulheres. Iremos nas escolas fiscalizar se a pobreza menstrual está sendo uma perspectiva de combate à evasão escolar, quando falamos da evasão de meninas e de homens trans, de meninos trans. Então, quero usar aqui esse espaço para dizer também que esse é um mês de luta, porque o dia não é o Dia Internacional das Mulheres, é o dia de luta das mulheres, porque esse dia nasce da conjunção da opressão de classe à opressão de gênero. As mulheres incendiadas em uma fábrica, as feministas russas, as feministas latinas, ou mesmo as feministas afro-americanas, todas elas em uníssono denunciam que a violência de gênero é instrumentalizada para obter maior precarização da violência de classe. Então, aqui que fique emaranhado que os dois temas estão completamente imbricados. Por fim, para finalizar aqui, imagino que meu tempo regimental esteja aqui acabando, quero só dar mais uma informação de mais um atendimento que a Comissão de Direitos Humanos está promovendo. Infelizmente, sei que o senhor presidente é o grande lutador do parlamento aqui dessa temário, e sei que sabe bem. Então, eu começo dizendo que é degradante que no lugar da passagem mais cara do Brasil e de um péssimo serviço, uma das linhas de metrôs mais antigas do Brasil e uma das menos
estruturadas para atender a população fluminense. Essa mesma concessão, esse mesmo serviço de transporte público, ao invés de escolher infraestrutura das linhas, ao invés de escolher, né, uma passagem que seja compatível ao bolso do trabalhador, não. Aumenta a passagem de R$ 7,90 para R$ 8,20, e esse aumento ocorreu porque ele seguirá sendo subsidiado pelo Estado. Mas essa mesma concessionária prefere aumentar os lucros, precarizar o serviço, mas manter, acima de tudo, a militarização dali. Então, a gente acompanha muito a violência que os guardas de metrô cometem quando a gente fala, por exemplo, dos artistas de vagão, quando a gente fala, por exemplo, dos vendedores. Há todo um aparato semibélico ali da Metrô Rio para indicar o tema. E, recentemente, né, é óbvio que essas situações darão em situações gravosas. Recentemente, a gente está em contato com o Kleberson, que foi um homem que foi agredido numa estação, e sim, Kleberson errou e reconhece, ele passou junto à catraca, pagando uma única passagem para 2 pessoas. Ocorre, sendo que isso não é tratamento de polícia, isso não é um crime, no máximo uma infração. E aí o Kleberson, na verdade, hoje está em atendimento no Hospital Municipal Souza Aguiar e recebeu um diagnóstico que estará cego de uma das vistas para sempre, a partir de uma ocorrência com um guarda de metrô, que ao ver Kleberson passando em conjunto na roleta, simplesmente escolheu o escalonamento da violência e a brutalidade física para lidar com a situação. Não houve diálogo, não houve uma abordagem cordial, não houve sequer a opção de retirá-lo do lugar ou fazê-lo pagar a passagem. Assim como muitas vezes as forças policiais fazem, assim segue a guarda do metrô. Nada perguntou, agrediu o Kleberson, e hoje a nossa Comissão de Direitos Humanos vem prestando esse atendimento a Kleberson, que infelizmente terá essa sequela para o resto da vida. Por não pagar uma passagem, Kleberson perdeu a vista. Será que é assim que a gente quer tratar aquilo que deveria ser um direito social? Porque falar do direito de ir e vir no transporte, Kleberson voltava do trabalho. Então, não mais do que um direito, é até um dever de trabalhador. Ainda assim, essa abordagem truculenta evoluiu para esse lugar de uma perda permanente da visão. Então, quero dizer que a comissão está à disposição, está acompanhando o caso de Kleberson. Vamos atendê-lo nessa quinta-feira. Prestamos solidariedade a Kleberson e à família e repudiamos a reincidência do Metrô Rio em cometer diversas violações, brutalidades e arbitrariedades com o cidadão fluminense. Estamos de olho. Obrigado, deputada Dani Monteiro. Eu lhe convido a presidir, né, já saudando também o seu discurso. Vou passar a presidência para Vossa Excelência. Vou fechar a sessão aqui. Nada mais a ver na... Brincadeira. Não. Primeiro é saudar o seu discurso, deputada Dani Monteiro, no que se refere a todas as 2 pautas relacionadas a mulheres e também a do metrô. Mas antes eu vou falar do tema das mulheres, que é um tema que está em discussão na sociedade, mas eu queria falar dessa questão do metrô. O metrô do Rio de Janeiro é o metrô mais caro do Brasil. Esses dados foi o meu mandato que teve a honra de identificar, de denunciar no TCE. Inclusive, tivemos debates duríssimos aqui na LERJ em relação à passagem, que aumentou para R$ 7,50, quando a passagem deveria ser R$ 5,80. O governo aumentou para R$ 7,90 e fez agora um novo aumento para R$ 8,20, que não vai acontecer, mas o subsídio segue acontecendo. Quero ressaltar que o metrô Rio de Janeiro, assim como o transporte público, ele é um dos mais caros do Brasil. O metrô Rio de Janeiro, diferente de outros estados, leva 20 anos para construir uma nova estação. Não tem a linha 3 do metrô, que eu discuto, que eu conheço há 35 anos. Queria ligar o centro do Rio de Janeiro à cidade de São Gonçalo, passando por Niterói, passando pela antiga linha férrea. Inclusive tiraram a linha férrea por conta da linha 3 do metrô.
Estudos indicam, jornais dos anos 90, colocariam que na nossa década, agora da década de 20 do século 21, nós estaríamos discutindo as diversas linhas, estaríamos na linha 7. O que seria a linha 7 para você que mora em Niterói, para você que acompanha? Seria uma linha ligando a antiga estação de trem que sai ali do Moinho Atlântico e ligaria para a zona sul de Niterói e para a sua região oceânica. O metrô Rio de Janeiro não tem nada disso. E quando a gente vê um caso de violência relacionada a um jovem, como tem violência também relacionada a ambulante, nós vemos que o metrô do Rio de Janeiro, além de despreparo no trato com as pessoas, é um metrô caro, ineficiente, cheio, parece uma lata de sardinha em horário de rush, e que não sabe tratar e lidar com as pessoas. Esse caso fica, que Vossa Excelência, deputada Dani Monteiro, relator, tem a minha solidariedade, nós estaremos denunciando. Era importante também que a Comissão de Direitos Humanos daqui da Casa, sob sua presidência, oficiasse o Metrô Rio, oficiasse a Comissão de Transportes aqui da Casa também, e eu quero estar contigo nesse tema, que é um tema que me chama muito atenção, né? Sou membro aqui da Comissão de Transportes da Casa e nós estaremos sempre denunciando a questão do transporte público, em especial do metrô. Entrando no segundo tema, que é o tema que nos indigna, esse mês, essa é a primeira sessão do mês de março, e que é a sessão que aqui na cultura da LERJ faz-se debate relacionado à pauta das mulheres. Deveríamos estar debatendo as políticas públicas, os projetos de lei, as iniciativas que as companheiras e que os demais deputados, o conjunto dos deputados e deputadas apresentam aqui. Só que eu subo essa tribuna totalmente indignado pelos diversos casos de violência contra mulheres, e em especial o caso do estupro coletivo que aconteceu na Zona Sul do Rio de Janeiro. Escancarou uma realidade da qual não se pode ignorar. Nós debatemos aqui a questão da violência contra as mulheres dentro de um arcabouço social de machismo estrutural que, ao lado do racismo, estruturou a sociedade brasileira. Mas essa verdadeira epidemia de violência e de feminicídio, ela está diretamente ligada a uma lógica irracional que no nosso planeta hoje tem a sua ascensão através dos pensamentos fascistas e de extrema-direita. Não podemos ignorar isso. E não é um fato isolado a violência e o que aconteceu com esses jovens que estupraram uma jovem adolescente na Zona Sul do Rio de Janeiro. Não é um fato isolado o que representa uma vida, uma família, uma história interrompida ou marcada por essa violência. E é nesse sentido que não é um fato isolado que, em média, 5 mulheres morrem por dia em nosso país, fruto do feminicídio. Temos os casos da Alane e da Laísa, servidoras, que nós falamos aqui há alguns meses, que eram servidoras do Cefet, para sermos mais exatos, em dezembro de 2025. Tivemos também, só para dar o último período, da Amanda Loureiro, que foi morta em frente à clínica da família, em Quintino, no mês passado. Tivemos também o caso de Tainara, que com 31 anos foi atropelada e arrastada na Marginal Tietê, bem como outros casos. É importante afirmar e deixar muito claro: a violência contra as mulheres não é uma pauta exclusiva das mulheres, é uma pauta de toda a sociedade, e os homens têm que reconhecer e educar as futuras gerações e ser duro com os atuais, de que não podemos aceitar
a cultura da violência, a cultura do estupro, a cultura da objetivização, a cultura de tratar como objeto e como dominação. Eu me posiciono com firmeza contra o parlamentar, temos projetos aqui relacionados à violência contra a mulher. É importante não relativizar, como alguns, aqui inclusive hoje um deputado de extrema-direita fez, relativizando a discussão das mulheres. Não é esse o debate. Não podemos aceitar, temos que ter firmeza e dureza para produzir leis e, ao mesmo tempo, pensar em políticas, mas também em reafirmação da luta e da necessidade das mulheres. Porque o 8 de março não surge como uma data qualquer, é uma data de luta que está diretamente ligada à luta de classes. Naquele 8 de março, onde um conjunto de operárias lutaram pelos seus direitos. Mas essas mesmas operárias são parte da tradição das mulheres que lutaram contra a escravidão em toda a América Latina, que lutaram e que construíram diversas batalhas de independência na África, que construíram e que fizeram movimentos feministas na Europa, que foram importantes na Revolução Russa e que foram importantes em diversos movimentos na Ásia. Não existe sociedade humana sem as mulheres. Assim como não existe a própria história de cultura da humanidade sem a participação das mulheres. É preciso que o Estado do Rio de Janeiro e o Estado, na sua concepção mais lato, atue e que precise reagir para não cair na omissão. E pensar a luta das mulheres é tarefa de todos nós. Por isso que nós reafirmamos e colocamos que nenhuma a menos. E que esse mês de março sirva como um momento não apenas de reflexão, não apenas de celebração e de homenagens, mas também um mês para a reafirmação da luta das mulheres e também por luta por mais direitos e que a gente possa efetivamente garantir direitos, né, garantir igualdade, garantir equidade, garantir toda a sociedade, a todas as mulheres, o direito de ir e vir, de poder se expressar numa sociedade que, infelizmente, é uma sociedade machista. Temos o dever, com as futuras gerações, de educar os jovens, mas também de agir com a dureza da lei, com a dureza dos espaços coletivos, aqueles que atuam e que praticam feminicídio, que praticam estupro e que têm desrespeito às mulheres. Vamos que vamos, vamos juntos. Muito obrigado, deputado professor Josemar. Longa jornada de lutas, seja pelo transporte público ou o combate à violência contra a mulher, e sei que estaremos lado a lado irmanados. Vamos que vamos. Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrado esse expediente final.